já conversamos sobre a conduta terapêutica diante da infraoclusão e a genesia do sucessor permanente, vamos conversar sobre a conduta terapêutica diante da presença do sucessor permanente. Quando o sucessor permanente está presente, nós não temos a preocupação com comprometimento alveolar vertical. Qualquer defeito, né, vamos falar assim, alveolar causado pelo dente anquilosado vai ser recuperado pela irrupção do dente permanente. O dente permanente vai irromper e restabelecer o crescimento alveolar. Bom, então o que a gente deve se preocupar? Primeiro, é importante avaliar o grau de infraoclusão e o dente que está anquilosado. Infraoclusão leve. Se a infraoclusão for leve, nossa conduta terapêutica será acompanhamento clínico. Não tem por que extrair esse dente ou mesmo restaurar esse dente. Nessas situações, a nossa maior preocupação deve ser em relação ao tempo de esfoliação do dente descido. A literatura já nos mostra que molares descidos anquilosados tendem a esfoliar no seu período normal ou até com 6 meses de atraso. Vou deixar essa revisão sistemática para quem quiser consultar. É muito interessante e acho que vale a pena a leitura, tá? Passando esse prazo de 6 meses, aí, ou no período que ele deveria esfoliar, ou até com 6 meses de atraso, esse dente deve ser extraído. Uma consideração importante, que é comum a rota irruptiva do premolar sucessor estar alterada. A literatura já traz essa associação entre a distoangulação de pré e anquilose de molares descidos. Vou colocar uma imagem aqui na tela para vocês. Nessa situação, o premolar não consegue reabsorver a raiz mesial e distal do dente descido e esse dente acaba não esfoliando no seu período normal. E além do que, quando a gente extrai o dente descido, é comum a verticalização espontânea do premolar, sem instalação de qualquer dispositivo ortodôntico. Nesse caso que eu mostrei ali agora para vocês, o dente descido foi extraído e foi instalado um mantenedor de espaço simples, somente um fio colado nos dentes, tá, adjacentes, já que seria por pouco tempo e que a gente queria avaliar o que seria feito, qual seria a conduta, né, se esse dente iria melhorar a sua rota ou não. E aqui nessa situação eu deveria preservar o máximo de espaço possível para facilitar essa verticalização do premolar e o primeiro molar não inclinar, tá? E após alguns meses o dente rompeu normalmente. Então, não deixem de observar a rota do sucessor permanente. Em caso de desvio de rota do sucessor, do premolar, faça exo do segundo molar descido, ou do molar descido, e instale um mantenedor, tá? Isso é importante, o dente deve se esfoliar no seu período normal. Aqui eu vou colocar uma outra imagem, uma situação clínica, onde o dente descido estava anquilosado e o sucessor permanente não estava com a rota desviada. Mas ele estava girado. E observem aqui o que aconteceu. O dente tinha uma restauração oclusal há mais de 1 ano, na tentativa de reverter esse processo de anquilose. Bom, a gente já vai conversar sobre restauração na sequência, né? Mas nessa situação, o sucessor permanente não reabsorveu a raiz mesial dente descido e causou uma impacção do premolar. O premolar foi tendo essa raiz formada, né, tendo essa formação radicular, e encontrou até que se deparou com a crista marginal de esmalte na distal do molar descido e parou o seu processo eruptivo. Nessa situação, a raiz vai se formando e chega um ponto que ele para, o dente fica impactado, né? Então, uma outra situação que eu tenho que mostrar para vocês é que essa infraoclusão tende a ser progressiva. Então, o paciente vai crescendo e o grau de infraoclusão já vai aumentando. A gente já falou sobre isso lá atrás. Então, se a infraoclusão ainda for observada na dentição decídua ou mesmo no primeiro período transitório, acompanhe esse paciente a cada 6 meses. Vá monitorando nas consultas de controle, né? Pode ser que você precise extrair esse dente lá na frente. Então, diante de uma infraoclusão leve, nossa conduta é acompanhamento clínico, mas de qualquer forma é importante observar como está o seu sucessor permanente, tá? Isso na presença do sucessor, joia? Se ele não está com uma rota alterada e de qualquer forma, esse dente deve ser extraído no seu período normal de esfoliação. O dente contralateral pode ser a sua referência, né? Se o que está anquilosado
é o 65, eu vou avaliar o 55. Quando que ele esfoliou? Aqui. Então, já vou extrair o 65 naquele período, ou no máximo com 6